Tudo sobre jejum. Jejum é privação total ou parcial de alimentos por motivos higiênicos, terapêuticos ou religiosos. Hoje iremos falar de jejum por motivos religiosos. Quantos tipos de jejum existem? Por que nós devemos jejuar? Será que jejuar tem vantagem? O jejum tem poder? Quais são as pessoas que jejuaram e por quanto tempo jejuaram? Se tiveram resposta ou não tiveram a resposta. Falaremos tudo isso nesse vídeo. Então, jejum tem poder. Marcos 9:28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram, à parte, por que não podemos nós expulsar esse demônio? É aquele menino que tinha problema desde a infância, de sempre estar a cair. Ora cai no fogo, ora cai na água. O pai o levou para Jesus e pediu que lhe curasse. Só que Jesus entregou aquele menino nas mãos dos seus discípulos. Seus discípulos tentaram de toda maneira para tirar aquele espírito. Não conseguiram tirar. Então Jesus é quando tira aquele espírito. Então, a parte, seus discípulos é quando perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos tirar esse espírito? Então, no verso 29, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Essa espécie de espírito mau não pode sair com nenhuma outra ação a não ser pela força de oração e jejum. Aqui nós estamos a ver a prova de que jejum tem poder. E nós iremos ver as pessoas que foram respondidas através desta prática de jejum. Então, até na atualidade nós podemos jejuar ou aquilo ficou para o passado? Temos Mateus 9:14. Então vieram a eles os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Meu irmão sabe muito bem que João tinha seus discípulos, assim como Jesus também tinha seus discípulos. Então vieram os discípulos de João ao Jesus Cristo e perguntou, por que nós, os discípulos de João e os fariseus, sempre jejuamos, mas seus discípulos não jejuam? Por quê? E disse-lhes Jesus, pode porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Naquela época em que os discípulos de Jesus andavam com Jesus Cristo, aqueles discípulos não eram obrigados a jejuar, porque estavam com o Cristo aí. Mas ele mesmo, Jesus Cristo, diz, quando eu for aos seus, então esses terão que jejuar. Assim que Jesus Cristo foi, nós que somos discípulos de Jesus, nós que somos crentes de Jesus Cristo, nós devemos jejuar. Assim que o nosso esposo fomos tirados do nosso esposo, ficamos sozinhos, é agora que deve-se jejuar. Então, para aquelas igrejas que não recomendam o jejum aos seus crentes, então fica essa dica que é muito importante que a gente jejue. E mesmo se a sua igreja não fala de jejum, você em particular também pode jejuar. Não precisa ser muita coisa. É só privar a alimentação. Pode escolher não comer comida forte, mas é apenas bebendo água. Também jejum. Pode escolher não beber água nem comer, fazendo jejum de metade do dia, ou de um dia, ou de 2 dias, ou 3 dias, depende da sua condição de saúde e a sua capacidade. Tudo é jejum, tudo tem resposta. O mais importante é você orar a Deus, abrir o jejum, informar que já estou a iniciar o jejum, com objetivo, são vários objetivos, e mencionar o tipo de jejum que você quer fazer e o período que vai durar esse jejum. E chegado ao fim do tempo de jejum, então você ora de novo para mostrar que o fecho do jejum, isso é mais importante.
Mas na atualidade nós devemos jejuar. Isso é recomendável. Então, como nós podemos jejuar? Porque antigamente, nós como podemos ver ainda ao longo desse vídeo, antigamente jejuava-se vestindo-se de sacos, pintando o rosto com cinza, clamando para toda a gente ver que essa pessoa está a jejuar. Agora, nós temos falado que tem algumas regras do Antigo Testamento que ficaram lá mesmo no Antigo Testamento, não passaram para o Novo Testamento. E tem regras que passaram do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, nem tudo do Antigo Testamento pode ser usado aqui no Novo Testamento. Então, será que ainda temos essa regra? Podemos, na atualidade, jejuar daquela maneira? Então, temos aqui em Mateus 6, 16 até 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, pois, meu irmão, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Não precisa pintar com cinza, não. Põe óleo na cabeça, lava bem o seu rosto, fica bonito. E entra a sua oração de jejum. Para não pareceres aos homens que jejuas, para não mostrar a alguém que você está a jejuar, mas ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jejum é uma coisa secreta, não é uma coisa que você precisa publicar. A pessoa que está a jejuar, não. É uma coisa secreta entre você e seu Deus. Então não precisa mostrar às pessoas que você jejua. Não precisa falar para as pessoas que eu sempre jejuo, jejuo 2 vezes por semana. Não. Esse é o segredo entre você e seu Deus. Seu Deus que está nos céus, está em secreto, que vê tudo que você faz em secreto, ele vai te recompensar publicamente. É isto. Então, a forma que nós devemos jejuar atualmente é esta. Vestirmos normalmente, não precisamos mais de pôr saco nem de pôr cinza. Assim, vestirmos normalmente bonito e entramos em jejum de uma forma secreta, não falando para as pessoas, não mostrando às pessoas que estamos a jejuar. Então, quais são as razões que podem nos levar ao jejum? Então, teve aqui em Jonas 3, 4 até 10 uma história que obrigou as pessoas a jejuarem. Porque o jejum pode ser em comum, assim como pode ser jejum pessoal. Pode ser jejum numa casa só, ou em 2, 3 casas, ou numa zona, ou numa província, ou num país inteiro. Depende da união das pessoas e depende da lei desse país. Então, Jonas foi pela cidade durante todo o dia, pregando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E Jonas estava a informar que esse país vai ser destruído, porque o pecado já é excesso. Deus quer destruir esse país. Os ninivitas creram na palavra de Deus, na mensagem de Jonas, de Deus, e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos desde o maior até o menor, como eu havia falado. Vestiam-se de saco nos templos. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive, que esse país vai ser queimado, que as pessoas já estão a entrar em jejum. Então, o próprio rei de Nínive aqui, em seguida foi publicado pela cidade por ordem do rei e dos príncipes este decreto: fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos, todos clamem a Deus em alta voz. Quem sabe Deus se arrependerá, acalmará o ardor da sua cólera e deixará de nos perder. Então, o próprio rei também creu naquela mensagem e ordenou que a toda a cidade entrasse em jejum. E dito é feito, no verso 30 nós podemos ver isso, que Deus perdoou Nínive, não foi queimado. Para dizer que, na atualidade, mediante todo esse problema que o mundo está a enfrentar, nós temos mais que 1000 razões para entrarmos em jejum nacional, assim como o jejum mundial. Só que devido ao excesso de incredulidade nesse mundo,
Mesmo que o governo proclame um jejum nacional, não vai ser obedecido. Outros vão estar a fumar, outros a beber, outros a comer nas esquinas. Não há de ser obedecido esse jejum. Mas seria muito importante, porque o mundo está saindo do normal ao pior. Ainda vem coisas piores lá em frente. É aí onde surge a necessidade de haver um jejum nacional, assim como um jejum mundial. Porque vem aí na Bíblia que se o meu povo, que responde por meu nome, se arrepender, se ajoelharem e clamar, eu hei de ouvir. Então é o momento em que nós devíamos se humilhar, se entregarmos a Deus, pedirmos perdão, reconhecermos nossos erros, jejuarmos para ver que o mundo saia do pior que está indo e volte ao melhor. Tudo é possível com Deus. Mas já que isso não é possível, em termos geral, haver um jejum mundial ou nacional, o jejum começa contigo, meu irmão. Começa comigo. Então começa a jejuar. Jejue por si, jejue por os outros. Como nós podemos ver aqui nos versículos a seguir. Então, antes de vermos isso, podemos ver aqui se o jejum tem alguma resposta da parte de Deus ou não. Temos Atos 10:30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Jejuam Cornélio. E depois do seu jejum, a fim de 4 dias, apareceu um homem de roupas brancas resplandecentes e lhe informou que a sua oração de jejum foi recebida, foi ouvida. Isso nos leva a crer que jejum tem poder. Com jejum nós podemos ter, pelo menos, não misericórdia de Deus, não a atenção de Deus, mas pelo menos mínima parte podemos se comunicar melhor com Deus. Não é jejum que vai nos levar à salvação, mas se é um meio nos privarmos de coisas carnais, porque não é só do pão que vive o homem. Então, se dedicarmos mais a coisas espirituais, é muito bom e é recomendável. Cornélio teve a resposta do seu jejum. Nós também podemos ter a resposta do nosso jejum. Salmos 35:13. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Sempre tinha resposta valiosa ao seu jejum. Mas a lição que nós podemos ter nesse Salmos 13, para além de nos informar que o jejum era feito de uma forma humilde e vestido de saco, a principal mensagem é que quando ele estava enfermo, quando ele estava doente, ele entrou em jejum. Você pode jejuar porque a sua saúde não está bem, ou a sua condição financeira não está bem, ou o seu lar não está bem, ou a sua família não está bem, não há entendimento na sua casa, ou no trabalho, sei lá, muita coisa. Você pode entrar em oração de jejum. É muito importante. Então, tem mais outro tipo de jejum que foi feito por Esther, Esther 4:16. Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Também pode-se pedir jejum ao seu próximo, porque a principal mensagem é de que ame a seu próximo como a ti mesmo. Tá? Eu posso pedir ao meu irmão que jejue por mim. Você pode pedir ao seu irmão, pode pedir a mim que eu jejue por ti. Eu posso passar um dia de fome pedindo a Deus a seu favor. Isso é normal e recomendável. Aqui estamos a ver quais são as razões que podem nos levar à privação de alimento. Pode ser porque você não está bem, tem alguns problemas financeiros, de saúde, sociais, sei lá o quê. Pode ser razão, a sua fé está enfraquecida, pode ser razão de você entrar em jejum. Mas não só, quando o seu próximo não está bem,
pedir jejum, normal também pode jejuar por ele. É muito normal. Temos 1 Crônica 10:12. Então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e os trouxeram a Jabé e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabé e jejuaram 7 dias. Qual é a mensagem que nós vamos ter aqui? Para além de haver esse jejum de 7 dias, porque existe também jejum de 7 dias, se foi mencionado, existe jejum de 7 dias, mas meu irmão não precisa enfrentar esse jejum de 7 dias, porque esse tipo de jejum é aquilo que você pode bebendo água ou bebendo alimentos, comendo alimentos fracos, né? Acompanhando com um pouco de alimento com papa, tá? Não uma privação total de água e alimento durante 7 dias. Faz morrer, então não precisa. Mas aqui a lição principal é de que nós podemos jejuar por nosso ente querido. Depois de sepultarem, eles entraram em jejum 7 dias. O contrário que nós fazemos na atualidade, que quando alguém morre, nós esperamos o 7º dia para exatamente festejarmos o 7º dia. Aqui na antiguidade era diferente. Sepultar a pessoa hoje, então vocês entram em jejum. Até o dia 7º é quando vocês saem desse jejum. Quebram esse jejum no 7º dia. Não é isso que nós esperamos, depois do inteiro esperamos até o 7º dia para a gente festejar, não é isso. É irmos no inteiro hoje, então entramos em jejum hoje mesmo, até o 7º dia. É quando vamos quebrar esse jejum. Também pode-se jejuar para o nosso ente querido, segundo essa crônica, 1 Crônica 10:12. Ainda temos outra lição que nós podemos ter sobre jejum em 2 Crônica 21. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Como nós falamos, o jejum também pode ser feito ao nível nacional. Então, esse rei aqui, quando ouviu que tem uma nação que está voltando para a peleja contra ele, temeu. E quando temeu, buscou o Senhor e proclamou um jejum nacional. E quando é esse tipo de assunto, quando o jejum for feito com toda a fé, sempre há uma resposta. Então, a principal lição que nós vamos ter aqui em 2 Crônica 21-3 é de que o jejum também pode ser feito para nos protegermos do nosso inimigo. Ouvimos que vem aí um inimigo muito forte para nos quebrar. Nós podemos fazer um jejum, proclamar um jejum, para exatamente Deus nos defender das mãos desse inimigo que vem. Como meu irmão bem sabe, nesse mundo estamos rodeados da maldade. Tem muita maldade que acontece. O diabo está a trabalhar. Quer te tirar deste caminho que você está, de pôr lá no seu mundo, para exatamente no fim dos tempos ir para o inferno. Então, há muita maldade nesse mundo. É preciso que sempre oremos e jejuemos para não sermos arrastados para o inferno. Então, é uma razão de nós jejuarmos para exatamente não sermos tentados, não sermos levados para maus caminhos. Resumindo, tem muitas razões que nós podemos ter para jejuarmos. Tem aqui em 2 Samuel 12:16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Quando o filho de Davi estava doente, ele fez tudo por tudo e jejuou. Então, nós podemos também jejuar se a saúde de um dos nossos familiares
não estiver boa, nós também podemos jejuar. Então, são muitas razões. Com todas essas razões, isso nos leva a crer que jejum é importante. Grandes homens jejuaram perante várias adversidades. E nós também temos várias adversidades na atualidade. Por isso temos mais que uma razão para jejuarmos. Por isso, aparecer uma igreja a não recomendar o jejum, eu acho isso uma desobediência da lei. Então, isso foi dito até no Novo Testamento, não foi quebrado não. Então é preciso que seja cumprido. Vamos jejuar, é muito bom.